Antes de mais nada, eu queria dizer para vocês o seguinte. Bom, o pessoal da minha pastoral da comunicação aqui do santuário, domingo passado, fez um vídeo sobre o que eu falei na missa. E eu queria novamente retomar, né? Todo mundo que me conhece na paróquia, e não sei se é que vocês vêm mais de domingo, né? Mas quem vem no meio de semana aqui na paróquia, sabe que esse padre aqui tem sangue nos olhos, né? Quando ele está falando, por exemplo, de missa de sétimo dia. Por quê? Porque quando eu venho no meio de semana, eu costumo dizer para as pessoas assim, olha, vocês vieram aqui por causa da pessoa que morreu, ou vocês vieram por causa de Jesus, né? Aí eu pergunto também para as pessoas assim, vocês querem que essa pessoa que morreu vá para o céu? As pessoas, claro que todo mundo quer que quem morreu vá para o céu, não é verdade? Mas eu falo assim, e você que veio na missa de sétimo dia, está preparando o seu céu aqui na terra? Essa é a minha fala com todos vocês. E que vocês que vêm de domingo também, sabem que o padre cobra muito a presença na missa de domingo, o padre cobra muito de vocês, que a gente deve guardar o dia do Senhor. Eu falo tudo isso, não falo muito para vocês isso? Domingo passado, eu contei uma história das 3 notas de dinheiro. Lembram? Sim ou não? Vocês acreditam que essa historinha que eu contei, parece que tinha mais de 240 mil visualizações só ontem, que me contaram. Não sei como é que está hoje, né? Mais de 240 mil visualizações, uma historinha simples, que é antiga, né? Nem é minha essa história, né? Mas por que eu contei a história das 3 notas de dinheiro? Porque o padre está pensando em dinheiro? Louco é o padre que não pensa em dinheiro, porque você não tem noção a despesa que uma paróquia desse tamanho tem, tá? Então eu já estou falando isso para vocês porque é verdade. Mas eu juro para vocês que naquele momento, naquele momento da história, eu não estava enfatizando dinheiro. Eu estava falando baseado no evangelho de domingo passado, que dizia para nós o quê? Que um rei, né, ele preparou a festa das bodas de casamento do seu filho, e ele saiu a convidar as pessoas para aquelas bodas. E muitas das pessoas recusaram por motivos fúteis, por motivos banais, né? E aí dentro daquela homilia, vocês se lembram que o padre falou o quê? Eu disse assim, gente, nós estamos dando a Deus só o resto. Mas quando eu falo do resto, eu estou falando o seguinte, olha, eu não faço o mesmo esforço para ir para a missa do esforço que eu faço para ir no show de um cantor. Eu não faço o mesmo esforço para ir para a missa, para ir num shopping com amigos. Eu não faço o mesmo esforço para ir na missa, para ir em qualquer lugar. Então, a gente cai por terra aquela palavra que diz amar a Deus sobre todas as coisas. Então, a gente tem que ter uma luta interior para viver a palavra de Deus, para buscar a palavra de Deus. E quanto mais a gente busca, mais a gente se apaixona pela palavra de Deus, né? E aí eu contei a história que eu vou repetir para vocês, que a nota de 2, a nota de 50 e a nota de 200 se encontraram. Aí, a nota de 2 e a de 50 olharam para a de 200 e perguntaram assim, oi querida, que linda que você está, onde você estava esses tempos todos? Ela falou assim, ó, eu estou nesses lugares de badalação, eu estou nesses lugares, dessas boutiques chiques, nesses lugares lindos, aí afora, nesses cassinos da vida, eu estou por aí afora. Perguntaram para a de 50, ou nota de 50, aonde você está? Ela disse assim, eu também estou nos lugares assim, nesses bares legais, estou na badalação também um pouco, tal. Aí perguntaram para a nota de 2, e você, nota de 2, aonde você está? Ela falou assim, eu estou na missa, na mão das pessoas no ofertório. Mas eu sei, gente, porque e quem viu aquele vídeo fala que o padre colocou o vídeo e no final eu falei o que com as pessoas? Por favor, continuem dando nota de R$2, que é importante. De grão em grão a galinha enche o papo. Não é verdade? Não foi assim que eu coloquei? Mas, gente, eu volto a repetir, a história é legal, teve muita gente que curtiu a história. Tem um e outro no meio que coloca, mas eu só queria justificar, porque é verdade, eu queria que você parasse para pensar. Deus é o Senhor da nossa vida, Ele é tudo para nós. E nessa historinha está o reflexo do que às vezes eu faço para Deus. Eu não me movo, eu não faço mais para Deus. Eu sempre estou esperando do outro. Às vezes eu fico assim, nessa experiência tão fragilizada com Deus, que eu não consigo crescer na minha experiência religiosa. Era isso que eu queria falar para vocês no domingo passado. Então, aceitem quem quiser, acolham no coração se puderem. Quem não quiser,
rezem por mim porque eu tenho que melhorar. Tá bom, gente? Era isso que o padre queria falar para vocês. Então, diante do convite que Deus nos faz no Evangelho, né? Claro que eu quero que vocês sejam dizimistas, tá, gente? A paróquia sem dizimista, ela é morta, porque tem tanta coisa para fazer que vocês não têm noção, tá bom? Ó, fiz a propaganda do dízimo, aproveitei já. Gente, agora vamos falar do Evangelho. Hoje, o Evangelho está falando para nós dessa continuidade, né? Desse momento em que nós estamos vivendo. Domingo falávamos sobre o convite que Deus nos faz, e hoje nós estamos falando dos partidários de Herodes. Então vamos contextualizar a Bíblia, porque às vezes vocês vão ler a Bíblia, vocês não sabem quem são os personagens. Então, lá na Bíblia, vocês sempre vão encontrar personagens como saduceus, fariseus, mestres da lei, sacerdotes do templo, levitas. Todo esse povo era um povo que estava muito ali envolvido com o templo, com a lei judaica, com o modo de viver a fé, com os mandamentos da lei de Deus. Falando nisso, vocês já aprenderam os 10 mandamentos da lei de Deus? Sim, né? Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E depois o segundo mandamento, qual seria? Guardar. Não tomar seu santo nome em vão, tá bom. Mas eu queria dizer para vocês que um dia, quando Jesus foi perguntado assim, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Ele disse o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Depois ele falou assim, mas você não pode dizer que ama a Deus, se você não ama o seu irmão. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não foi assim que ele falou? Então, nenhum culto a Deus, ele é perfeito se a gente não tiver amor no coração. Eu posso ser o cara que sabe todas as orações, possa saber a Bíblia de cor, eu posso ter tudo, mas se eu não tiver amor no meu coração, não adianta niente, nada, né? Então, diante disso, vamos voltar para o Evangelho. Jesus estava lá pregando o Evangelho e tinha gente ali que tinha sangue nos olhos contra Jesus. Tinha gente ali que depois de um tempo vai levar Jesus para a cruz. Por quê? Porque o modo de professar o culto, a fé de Jesus, é diferente daqueles líderes daquela época, né? Então o que Jesus fez? Ele teve aquela divergência na semana passada sobre o convite para as bodas, e hoje os partidários dos fariseus, que eram amigos do imperador Herodes, né? De Herodes, do rei Herodes, o que eles fizeram? Eles foram fazer uma pergunta com uma faca de 2 legumes. Sabe o que é uma faca de 2 legumes? Ela corta aqui e corta aqui. E eles queriam o quê? Que essa pergunta levasse Jesus a responder de modo errado. E se Jesus respondesse errado, ele poderia ser imediatamente levado para a cruz. Embora que faltava uma semana para Jesus morrer na cruz. E aí o que aconteceu? Eles chegaram para Jesus e falaram assim, Senhor, sabemos que és um mestre em obras, palavras, conheces tudo, sabe o bem e o mal, né? Não te deixas influenciar por nada. E nós queríamos te fazer uma pergunta. É lícito ou não pagar impostos a César? Bom, César era o imperador, o rei era Herodes e o César era o imperador. E aconteceu que essa pergunta, ela estava carregada de um monte de problema. Por quê? Porque Jesus, ele falava do amor. Olha o que aconteceu. A Palestina, a religião, aquela região da Judéia, todo aquele lugar que estava ali, era um lugar que estava sob o jugo do Império Romano. Os romanos eram um império muito grande. Eles tomavam muitos povos de toda a terra. Quem estuda história sabe que o povo romano, ele tinha um poder militar. Eles eram homens que entravam em guerras, ganhavam muitas guerras e tinham aqueles monte de pessoas que estavam submetidas a eles. Vários reis, vários impérios que submergiram pela força do Império Romano. Mas onde o Império Romano chegava, ele fazia uma coisa ruim, que era o quê? Ele taxava impostos profundos sobre a vida das pessoas. Para o judeu, que estava ali no país dele, em Israel, era muito complicado ter que pagar um imposto para um povo estrangeiro. Não, quem não vai ficar triste? Imagina nós aqui pagando imposto para a Venezuela. Mais ou menos isso. Aí o que acontece? Nós vimos naquele momento o que estava acontecendo. Era triste pagar impostos para povos estrangeiros.
E aí naquele momento, eles ficavam revoltados com aquilo tudo, mas não podiam falar nada, que qualquer palavra que eles dissessem, caíam em castigo, né? Daí a pouco, a outra revolta deles era que, além de pagar impostos a César, eles tinham que, de uma certa forma, olhar aquela moeda que estava ali na mão deles, e aquela moeda era do imperador César, e aquela moeda, além de ter um peso, ela tinha uma inscrição. Na inscrição estava assim: Divino César. Era a frase que estava colocada na moeda: Divino César. Para o judeu, era muito, muito, muito complicado. Como que alguém pode falar que é filho de Deus? Ou como que alguém pode dizer que é Deus? Porque quando eu falo que eu sou divino, significa que eu sou Deus, né? Aí o que aconteceu? Os romanos ficavam muito, muito angustiados com aquilo tudo. Aí, os judeus, perdão. Aí então, eles quiseram botar Jesus à prova e falaram assim: bom, vamos fazer essa pergunta para Jesus, porque se Jesus disser que não deve pagar impostos, o Império Romano vai pegar ele de cabeça para baixo, né? E vai levar ele para a cruz mais antes da hora, e vai falar que ele é um subversivo. E se ele disser que é a favor de pagar os impostos, Jesus vai dizer o quê? Ele vai ser considerado uma pessoa sem moral diante do povo judeu que estava ali. Então perguntaram ao Senhor: o senhor que faz isso tudo, o senhor que é um homem bom, é lícito ou não pagar impostos a César? E Jesus olhou e falou assim: vocês são hipócritas mesmo, né? Vocês estão querendo me pegar de saia justa, vamos dizer assim. Aí o que Jesus falou? Ele falou assim: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Essa foi o Evangelho. Agora vamos colocar ele para a nossa vida pessoal. Diante do que eu falei, do que aconteceu a semana passada, a gente sabe que a gente tem que dar a César o que é de César. Eu seria preso amanhã se eu dissesse para todo mundo aqui, ó, não paguem impostos, não é verdade? Se eu viesse fazer um complô entre vocês e os poderes públicos, se eu viesse aqui falar alguma coisa contra os impostos, eu estaria sendo justo? Não. Porque se o imposto, claro, fosse usado de modo justo, nós seríamos mais felizes, não é verdade? A gente quer que os impostos sejam usados, mas a gente também sabe que os impostos, às vezes, sobrecarregam a vida de cada um de vocês. E quando eu vejo um empresário vir conversar comigo, o sofrimento que ele tem para manter um empregado registrado, eu vejo o tanto de impostos que a gente paga aqui para manter os funcionários da própria paróquia. Então, a gente sabe que a carga tributária é muito grande. Mas, mesmo assim, a gente não quer que vocês se desviem do que é uma obrigação civil de cada um de nós. Uma obrigação pública nossa, uma obrigação diante da sociedade que nós estamos vivendo. Nós temos que viver em sociedade. Isso é o papel fundamental que nós devemos cumprir. Mas não podemos esquecer que esse papel fundamental não pode ser superior ao que Deus é na nossa vida. Nós podemos dar a César o que é de César, mas nós nunca poderemos esquecer de dar a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus é o mundo, o que é de Deus é a vida, o que é de Deus é a paz, é a alegria que Ele nos dá, é a presença viva que Ele quer colocar dentro do nosso coração. Então, diante dessa palavra, diante dessa mensagem, eu queria chegar aqui no altar e mostrar para vocês, olha o que a primeira leitura de hoje fala para cada um de nós, meus irmãos. Olha só, a leitura diz assim, ó, na leitura do profeta Isaías está falando, ele diz assim: eu sou o Senhor. Era Deus falando pela boca do profeta. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Deus. Ouviram o que o padre está falando? Eu sou o Senhor, fora de mim não há. E aí, meus irmãos, quantos deuses que a gente tem colocado e cultuado na nossa vida? Quantos deuses que a gente tem colocado na nossa vida de fé e que nos impedem de dar a Deus o modo verdadeiro de ser? A gente sabe que nós estamos num mundo cheio de ideologias, cheio de pensamento, cheio de uma cultura que quer destruir os valores do Evangelho. A gente sabe disso tudo, mas quantos de nós que, embora estejamos aqui dentro da igreja, sentados na Santa Missa, estamos nos contaminando com essas ideologias e esses pensamentos que o mundo está pregando ali?
Quantos de nós que às vezes o padre tem que tomar o grande cuidado para não falar bobagem, porque dependendo do que o padre falar, eu vou lá na rede social e critico, como alguns criticaram a história que eu contei das notas de dinheiro semana passada. Quantas vezes as pessoas não estão de coração inteiro aqui? Eu vou perguntar para vocês, vocês vieram aqui na missa hoje por causa de quê? Olha, pai, mãe, eu queria dizer para vocês, vocês vieram aqui na igreja por causa dos filhos de vocês que estão fazendo a primeira comunhão. É uma decepção isso que eu estou falando. Por quê? Porque vejam bem, essas crianças que estão aqui hoje, amanhã, embora os catequistas tenham feito tudo para dar uma boa catequese, tenham largado suas próprias famílias e tenham colocado em primeiro lugar um projeto de Deus na vida deles, para dar Deus para os filhos de vocês, quando der o ano que vem, que tiver a primeira Eucaristia, 10% dessas crianças vão ficar na igreja. E eu vou dizer para vocês, não é porque elas fizeram a primeira comunhão que elas conheceram Jesus. Sabe por quê? Porque tem pai que só está aqui nessa missa porque está obrigado pela catequese. Tem pai que só está na missa porque o padre está cobrando uma presença dos pais na catequese. Eu estou falando isso, gente. Vocês acham que é fácil para esse padre todo domingo vir aqui cantar musiquinha com criança? Embora eu adoro. Mas eu faço isso por quê? Porque eu quero levar amor ao coração dessas crianças. Eu quero que elas vivam uma experiência de Deus. Eu quero crescer nessa experiência. Olha, ontem eu tive 2 batizados aqui na paróquia. Um dos batizados, eu falei para as pessoas assim, olha, fiz todo o rito, e o rito do batizado começa assim: que nome vocês escolheram para o vosso filho? Aí o pai fala, fulano. O que vocês pedem à igreja de Deus para o vosso filho? Aí o pai fala assim, o batismo. Pelo batismo essa criança vai fazer parte da igreja, vocês estão dispostos a educá-la na fé, observando os mandamentos e vivendo na comunidade dos seguidores de Jesus? O pai e a mãe falam assim, sim, estamos. Padrinho e madrinha, vocês estão dispostos a colaborar com os pais em sua missão? Sim, estamos. Não tem ninguém botando faca na cabeça, não tem ninguém fazendo nada. Mas é tão triste quando eu olho que tem pai que só vem na igreja porque o filho está na catequese. Tem gente que só vem na igreja porque tem uma missa de 7º dia. Tem gente que só vem na igreja porque tem um casamento. Tem gente que vem na igreja quando o nome está na lista de 7º dia no altar. E aí, meus irmãos, eu falei para os pais assim, dentro do meu conhecimento de padre, eu tenho encontrado muitos jovens, e muitos jovens que eu vou conversar, eu vejo uma coisa que está acontecendo com eles. Eu vejo jovens que falam em tirar a própria vida, jovens que se mutilam, jovens que não sabem o papel que eles estão cumprindo dentro da sociedade, jovens que eles não sabem como se comportar diante de um projeto de vida. E aí eu percebo que 90% dos jovens que me procuram com esses problemas, são jovens que não têm referência religiosa e familiar. São jovens que têm pais frágeis. São jovens que têm uma família fraca na fé. São jovens que, muitas vezes, os pais apenas estão cumprindo um preceito social. Pensa no que eu estou te falando. Então hoje, para encerrar, o Salmo, que foi bem cantado, obrigado Tiago, foi lindo. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus a terra inteira, manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo os seus prodígios. Pois Deus é grande, muito digno de louvor, e mais terrível, maior que qualquer outro Deus, porque em um nada são os deuses dos pagãos, pois o Senhor é nosso Deus que fez o céu e fez a terra. Ó família das nações, dai ao Senhor, ó nações, dai ao Senhor poder e glória, dai-lhe a glória que é devida ao seu nome, oferecei um sacrifício nos seus átrios, adorai-o no esplendor da santidade, terra inteira estremecei diante dele, publicai entre as nações, reina o Senhor,
pois os povos ele julga com justiça. Dai a César o que é de César, mas a esse Deus vocês têm que dar coisa melhor. Olha para que a pessoa que está ao seu lado e diz assim: Deus não quer resto na sua vida. Deus não quer resto. Deus não te quer como resto. Ele te quer completamente. Amém? E aí, eu queria encerrar. Hoje eu estava aqui na missa. Uma moça me procurou há um tempo atrás. Ela falou assim: padre, eu queria te dizer que a minha vida está cheia de problema. E aí, Deus me inspirou uma palavra para ela. E eu falei para ela assim: quem aqui assiste novela? Não, ninguém, graças a Deus. Aí eu olhei para ela e perguntei assim: seus problemas, a sua vida está toda tumultuada, mas eu queria fazer uma pergunta. Quem é Jesus para você? Ele é o protagonista da sua história ou ele é coadjuvante? Porque para você Jesus não é coadjuvante. Você sabia que você é o protagonista da história de Jesus? Eu sou o protagonista da história de Jesus. Você é o protagonista da história de Jesus. Então quem é Jesus para você? Ele é o protagonista ou ele é coadjuvante? Amém?